Agora são 6 horas e 43 minutos e estamos de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E essa manhã começou bastante chuvosa em Manaus. Aqui dá pra gente ouvir os barulhos de trovões. Enfim, se você está em alguma área que está alagada, que tem algum deslizamento, alguma ocorrência de chuva, quer avisar a gente, é só mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. Anotem o número 992258767. Você também pode entrar em contato com a nossa equipe através da nossa página no Facebook. É só digitar Manhã no Ar. E autoridades em segurança pedem ajuda da população para encontrar um bebê de 5 meses que desapareceu nas proximidades da orla da Manaus Moderna. Quem tem os detalhes dessa história, que a gente espera que tenha um final feliz, é o Danilo Alves, com quem eu converso agora. Oi, Danilo. Quando foi que esse bebê desapareceu, hein? Wilson, a Ana Beatriz Marques, de apenas 5 meses, desapareceu no dia 22 de setembro. De acordo com a delegada da especializada em proteção à criança e ao adolescente, Juliana Turma, o Conselho Tutelar da Zona Sul, procurado pela mãe, informou que essa menina sumiu na orla da Manaus Moderna no dia 22 pela manhã. Agora, não se sabe ainda com mais detalhes, como é que aconteceu esse sumiço. A única coisa que se sabe é que a mãe chegou desesperada para o Conselho Tutelar, que, consequentemente, foi até a Delegacia de Proteção para poder denunciar esse caso. Foi então que a Polícia Civil, no caso a especializada em proteção à criança e adolescente, pediram ajuda da imprensa e também de todas as pessoas que puderem ter informações sobre o paradeiro de Ana Beatriz. Eles disponibilizaram à delegacia até números para contato que a gente deixa para você agora. Quem quiser ligar, ter alguma informação, pode ligar para os números 3656-8575 ou então através do 99962-2441. Eles também disponibilizam o e-mail da DEPCA, no caso que a delegacia é depca.policiacivilam.gov.br. Quem tiver algum receio de mandar e-mail ou ligar, pode também ir até a DEPCA, que fica na rua 6, Conjunto Vista Bela, no bairro Planalto, zona centro-oeste da cidade. A DEPCA fica 24 horas aberta. Então, como é regime de plantão, as pessoas que tiverem qualquer tipo de informação podem ir lá a qualquer momento, que eles vão ser recebidos e a anotação, a pista de algum paradeiro de Ana Beatriz possa ser visto. A gente espera que a polícia consiga encontrar essa criança ainda com vida. A gente sabe que desde o dia 22 é um tempo, mas a gente acredita que ela ainda esteja viva sim. Voltamos aí no estúdio Wilson Adriano. Ok, Danilo, muito obrigado. Até daqui a pouco. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: Amazonas exporta órgãos para transplantes. Órgãos doados por amazonenses são levados para outros estados, enquanto pacientes sofrem na fila de espera local. Essa e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Quem baixa tem acesso a todo o conteúdo do melhor jornal da cidade e ainda ganha descontos em mais de 120 estabelecimentos. Informação mais desconto? Como não amar esse combo? Quer mais? O primeiro mês é grátis. E agora a gente vai lá para o estúdio da 93.1, que agora é FM O Dia, para interagir com o Cleiton Pascarelli e com a Nayandra Amorim. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem, pessoal? Alguma ocorrência de chuva, alguma situação já por conta dessa água que está caindo aí? Muitas. Muitas. Os nossos ouvintes aqui estão mandando mensagem para a gente, o Wilson e a Adriane, avisando o seguinte: ali na Altaz-Mirim, algumas regiões estão alagadas, principalmente próximo a paradas de ônibus, e por causa disso, o trânsito está lento. Mesma situação ali da Avenida das Torres. Os motoristas que estão seguindo no sentido da Alameda Cosme Ferreira, seguindo ali para a Bola do Coroado, estão enfrentando uma lentidão também por causa por causa da chuva e principalmente por causa de algumas regiões alagadas na Avenida das Torres.
Essa é uma situação preocupante, né? A gente está acompanhando os casos. A gente viu recentemente 2 pessoas acabaram morrendo numa chuva intensa como essa. A gente espera que não tenha grandes problemas. Agora, quem está enfrentando problema mesmo é quem está na fila aguardando o transplante de órgãos aqui em Manaus. A gente acabou de mostrar a capa do jornal A Crítica, que fala que os órgãos que poderiam atender essa fila, que tem mais de 500 pessoas, estão indo para outro estado. Qual o motivo? Olha, é principalmente porque o estado do Amazonas não atualizou o contrato com o Hospital Santa Júlia, que é quem fazia essas cirurgias de transplante. E, infelizmente, agora estão esperando, né? A Secretaria de Saúde está esperando que o novo governador seja empossado para que ele tome as devidas medidas. Enquanto isso, quem está na fila do SUS aguardando o transplante aqui no estado do Amazonas vai ter que esperar muito mais ou fazer como algumas outras pessoas que estão dando entrada na Secretaria de Saúde para tentar fazer o tratamento fora do domicílio, para acompanhar, né? Porque aqui o estado do Amazonas está com esse grave problema por conta dessa suspensão das cirurgias. E nem sempre esse órgão consegue chegar ao seu destino, porque, por exemplo, um rim, né, ele tem duração aí de 12 horas. Imagina a logística, né? A gente tem que ter um voo disponível para poder levar esse órgão, tem que ter todo um procedimento. No caso de fígado, nem adianta, né? Porque esse órgão vai ser jogado no lixo. Lamentável. E esse é um dos mais procurados, Wilson Lima, o fígado. Os que ainda estão sendo arrecadados aqui, né, estão sendo captados aqui no Amazonas, estão sendo enviados para São Paulo e para Brasília. Córneas, que era o maior forte do estado do Amazonas, também estão sendo exportadas, porque aqui está se fazendo pouco transplante quando se faz. Bom, a gente também tem um outro problema, né, Nayandra? E dessa vez atinge as crianças, porque cirurgias neonatais estão suspensas, né? Por que isso aconteceu? Por que há esse interrompimento aí no atendimento? Wilson, simplesmente por falta de pagamento aos profissionais. Os profissionais aí, os pediatras e principalmente aqueles que também que trabalham aí no Hospital Dr. Fajardo, no Instituto de Saúde da Criança, esses profissionais que trabalham em cooperativas, eles prestam serviço para o governo do estado, para a Secretaria de Saúde. Eles estão há mais ou menos 3 meses sem receber e por causa disso decidiram suspender as cirurgias pediátricas e neonatais no Hospital Infantil Dr. Fajardo e também no Instituto de Saúde da Criança do Amazonas. Já pensou ficar 6 meses sem receber? Então, por enquanto, eles estão só mesmo fazendo aqueles atendimentos, aquelas cirurgias de emergência e de urgência. Mas serviços ambulatoriais também já foram suspensos e também aí, na verdade, segundo os cirurgiões, essas cirurgias estão suspensas por tempo indeterminado até que, de fato, a Suzam negocie com as cooperativas. E também, olha só, não é só também esse problema na saúde do Amazonas, não é só em relação a essa falta de pagamento, não é só em relação aos cirurgiões pediátricos, aos pediatras, mas também aos cardiologistas, a quem trabalha também nesses lares cuidando de idosos. Realmente, há muitos profissionais, há muitos médicos que têm decidido cruzar realmente os braços, não mais realizar atendimentos, não mais realizar cirurgias, por falta de pagamento. Estão há meses sem receber. A Suzam já informou aqui que está em negociação diretamente com a Cefaz para viabilizar aí o pagamento. Mas, de acordo com essa reportagem aqui no jornal A Crítica, até o fechamento dessa edição, ainda não entraram no acordo. Os médicos ainda não receberam e devem continuar assim por tempo indeterminado. Além da falta de pagamento, eles reclamam também da falta de material. Sim. E além desses profissionais aí do atendimento dessas cirurgias pediátricas e neonatais, também há aqueles cirurgiões vasculares, né, que atendem Platão Araújo, 28 de agosto, e o João Lúcio, 25 estão parados, né? Então, ou seja, um caos total na saúde, um negócio bem complicado, bem difícil. A gente sabe que esse problema aí da falta de insumos para a realização de cirurgia já é um problema antigo aqui. Mas a situação agora aqui no Amazonas, a questão da saúde pública, chegou a um ponto que não há mais, que precisa de uma interdição urgente.
Porque, assim, as cirurgias já estão sendo canceladas, tem essa questão do transplante, não tem mais como realizar transplantes aqui, transplantes foram suspensos, as cirurgias estão sendo suspensas. Então, assim, de fato, realmente, a gente precisa de uma interdição urgente do Estado, precisa de uma medida urgente do novo governador, que vai ser empossado em breve, a questão do secretário de Saúde também, que precisa viabilizar isso. Mas, assim, falta material, os médicos, os profissionais não estão recebendo. Então, imagina, gente, essa fila só tende a aumentar e só tende a piorar a situação da saúde. Realmente, caos, calamidade pública mesmo. E o Wilson e a Adriane, o estado do Amazonas hoje está praticamente parado se a gente for analisar friamente, né? Secretaria nenhuma está tomando mais decisões, e aí as pessoas estão sofrendo muito e ainda tem o grave problema, né, do adiamento aí da posse do novo governador. Enquanto isso, está todo mundo esperando ele tomar posse para tomar decisões. É mole. E o que é mais preocupante em relação a essas filas é que às vezes os números até diminuem, mas não porque a cirurgia foi realizada, mas porque esse paciente acabou morrendo enquanto esperava, né, por esse tratamento ou por essa cirurgia. E o que é lamentável é que, diante de todo esse cenário, a gente está sem perspectiva, não tem previsão de em quanto tempo tudo vai ser normalizado. Ok, muito obrigado, Cleiton. Obrigado, Nayandra. Até amanhã. A gente agradece. Até amanhã, meu amigo. Um abraço. E atenção, você que ligou a televisão neste momento, nós preparamos um resumo do que foi notícia até agora. Confira. Polícia procura por homem que vem aterrorizando moradoras do conjunto Ben-Hur no bairro Cidade de Deus. Ele é suspeito de ter violentado 3 mulheres naquela região. Os crimes são cometidos enquanto o homem segura uma Bíblia. 5 menores são apreendidos por tráfico de drogas em menos de 24 horas. A maioria dos casos foi registrada na Zona Leste. A polícia chegou até eles depois de denúncias. Polícia Federal apreende mais de meia tonelada de drogas durante ação fiscalizatória na calha do Rio Solimões. O entorpecente estava escondido em uma área nos fundos de um sítio à beira do rio, nas proximidades de Manacapuru. 2 pessoas foram presas. O prédio da perícia criminal do Amazonas é inaugurado, mas a estrutura ainda não está completa. Apenas parte do material em processo licitatório está à disposição dos profissionais. O custo da obra foi de R$2 milhões. Corpo de Bombeiros do Amazonas lança aplicativo para chamadas de emergência. O objetivo da corporação é agilizar o atendimento à população e ainda prevenir trotes. E atenção, concurseiros, termina na próxima terça-feira, dia 3 de outubro, o prazo para inscrição no concurso público do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com a Carol Queiroz. Olá, Carol, bom dia. As inscrições são feitas somente pela internet? Conta pra gente. Oi, Adriane, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, é isso mesmo, viu? Inscrições apenas pela internet no site da CESP, que é a organizadora do concurso, tá? É o www.cesp.unb.br/concursos, tá? Lembrando que, como você bem disse, viu, Adriane, o concurso, né, as inscrições vão até aí o próximo dia 3 de outubro, no horário de Brasília, tá? Então a ficha de inscrição vai ficar lá disponível no site até a meia-noite, horário de Brasília, 11 horas da noite pra gente. Então tem que ficar atento aí a esse horário, não deixar para fazer em cima da hora, esse é o ideal, aproveita agora, ainda tem alguns dias, né? Entra, faz a inscrição lá com segurança, com tranquilidade, para ficar tudo certo, tá? Lembrando, olha, aqui existe também uma taxa aí para inscrição no valor de R$ 75,00 para quem for fazer para nível médio e de R$ 86,00 para quem fizer aí para nível superior, tá? Remuneração entre R$ 6.000 e R$ 10.000, dependendo aí do cargo que você vai escolher e também se for para nível médio ou superior. São 20 vagas ofertadas, mais o cadastro de reserva. Então, as 20 vagas aí dos 20 primeiros colocados, mais aquele cadastro que fica para uma reserva, para serem chamados logo depois, nos anos seguintes, ou então para cobrirem aí quem, infelizmente, por algum motivo não puder entrar nessa primeira chamada do concurso, tá? Os cargos são os mais variados, como a gente disse ainda há pouco, nível médio e superior.
Mas tem para técnico judiciário, analista judiciário e também em algumas especialidades, né? Oficial de justiça, taquigrafia e informática também. Olha, todos os candidatos serão avaliados através de uma prova objetiva. Para quem for fazer para nível superior, tem também a prova discursiva, que é aplicada no mesmo dia, mas para alguns cargos específicos tem outras etapas também. Prova prática e de aptidão física, tá? Então a gente chama atenção também, viu, Adriane? O edital desse concurso está disponível há bastante tempo. A gente, inclusive, chegou a falar sobre isso aqui no Manhã no Ar. É importante que você faça a inscrição, mas que leia todo o edital com atenção também, para ir para a prova com tranquilidade, esclarecido de todas as dúvidas sobre o processo avaliativo, para que fique realmente tudo bem, inclusive para saber aí com toda certeza sobre locais e data das provas, tá bom? Lembrando que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região abrange o Amazonas, mais 3 estados brasileiros, portanto um concurso bem concorrido, os concurseiros de plantão aí estão de olho, então boa sorte a todos, aproveitem esse prazo, como nós lembramos aqui mais uma vez para você, até o dia 3 de outubro, no horário de Brasília, então até às 11 horas da noite aqui pra gente, do dia 3 de outubro, entra no site, faz a inscrição com tranquilidade, aproveita, tem mais um tempinho aí para fazer as últimas revisões, tem muita gente aí que está estudando bastante para esse concurso, uma boa sorte a todos, Adriane. Obrigada, Carol, pelas informações. Olha só, muitas empresas já lançaram até cursinhos específicos para essa prova, né, aqui do TRT. E é uma ótima oportunidade. Ensino médio, salário mais de R$6 mil, difícil a gente encontrar, além de ter a estabilidade aí de um concurso público. Essa é a dica que a gente dá para você. E mais uma fábrica de componentes passa a funcionar no Polo Industrial de Manaus. A unidade faz parte de uma empresa que já é referência na produção de eletroeletrônicos no país. A nova fábrica foi construída numa área de 8.000 metros quadrados no Distrito Industrial, zona sul da cidade. As 6 linhas de produção agora recebem placas e baterias para computadores, celulares e tablets, produzidos aqui no Polo Industrial de Manaus. A previsão é que ela consiga fabricar 1 milhão desses componentes por hora. Com investimento de R$80 milhões e a geração de 320 empregos diretos. Indiretos, a gente soma a cada emprego direto 5, então nós podemos contar com 1.500 empregos indiretos. A companhia já atua há 10 anos em Manaus e a diretoria garante que, com os incentivos do Estado, conseguiu ampliar a oferta de produtos e empregos. E mesmo diante da crise, espera crescer ainda mais. O mercado de computadores e de smartphones dá as primeiras mostras de crescimento no Brasil, né? O terceiro trimestre já cresceu em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Se continuar nesse ritmo, certamente teremos muito mais vagas. E o saneamento básico é um dos serviços essenciais para a população. Ele vai da distribuição de água ao tratamento de resíduos. Como a maioria das pessoas não tem consciência da necessidade do serviço, pouca gente cobra. Para se ter uma ideia, a rede básica de esgoto não chega a 1/4 das casas de Manaus. O repórter José Augusto Souza e o Carlos César foram conferir a situação desse serviço em Manaus e nós vamos rever agora essa reportagem. Trabalho pesado. A rua fica tomada de lama, mas quando a equipe terminar, muita gente nem vai perceber o que de fato melhorou para a população. Sabe para que é essa obra aí? Não tem ideia, amigão. Não tem ideia mesmo. Obras de saneamento básico são invisíveis. Essa daqui é para ampliar a rede de esgoto na Cidade Nova. Apenas 20% das casas de Manaus têm acesso a este serviço básico. Manaus tinha que estar próximo de níveis internacionais aceitos para a qualidade de vida da população. Para obrigar os governantes a investirem em obras desse tipo, que levam tempo, dinheiro e não costumam render votos, foi criada a Lei 11.445 de 2007. A Lei de Saneamento Básico obriga os municípios a planejarem a expansão do abastecimento de água, drenagem, coleta de lixo e de esgoto. Estabelece, inclusive, os órgãos que devem fiscalizar o cumprimento dessas metas. Agora, passados 10 anos, o que se percebe é que muita coisa ainda precisa mudar. Outro dado grave: nas poucas áreas onde passa a rede de esgoto, metade dos moradores prefere não interligar a casa ao sistema,
pois isso dobraria o valor da conta de água. A população ela precisa entender que é um serviço público, esse serviço público tem um valor, esse valor pode ser discutido através de seus representantes na Assembleia ou na Câmara, para saber se ele é justo para a cidade. Mas é importante, nesse momento, ela se aderir ao sistema já implantado, para que a cidade tenha um saneamento, ela tenha uma saúde mais fortalecida. Mesmo assim, a Manaus Ambiental garante que tem cumprido o plano de expansão da rede. Até 2045, a empresa precisa garantir esgoto tratado para 90% da população. A estratégia é construir grandes estações, como essa na Zona Norte. Aqui, os resíduos coletados das casas passam por processos químicos e depois são despejados em igarapés. A água não fica potável, mas é inofensiva ao meio ambiente. Essa água que sai das estações não polui os igarapés? Não, muito pelo contrário, elas melhoram a qualidade da água dos igarapés. Bem diferente do que acontece no resto da cidade. Igarapés recebem a poluição sem qualquer tratamento. E como a drenagem também é ruim, a água suja volta para os moradores. E o resultado são bairros inteiros doentes. A essas pessoas, por estarem doentes, por estarem com dificuldades e terem que fazer serviços de limpeza nas próprias casas, vai ter uma cadeia de impactos que parte significativa de Manaus vai sentir a ausência dessa mão de obra que não vai estar no setor produtivo, vai estar garantindo a sua segurança no seu lar. Na comunidade da Sharp, Zona Leste, conhecemos esta família. O Samuel, de 7 anos, se recupera de uma leptospirose. O pai dele trabalhava no distrito industrial e morreu de dengue. Os avós colecionam fraturas de tanto cair em meio ao lixo. As visitas constantes ao hospital estão na rotina de quem mora aqui. Quase todo dia. Já foi entrando o ano, fazendo tratamento como a gente, dos idosos por novo, né? Para as crianças. Todo mundo indo para o hospital? Todo mundo para o hospital, é. Segundo a ONU, cada dólar investido em saneamento básico economiza pelo menos $4 em saúde pública. O que se espera é que nos próximos 10 anos as autoridades façam essa conta e que locais como esse deixem de ser regra e passem a ser exceção. Recentemente, a Agência Nacional de Águas e o Ministério das Cidades apresentaram os dados do Atlas do Esgoto no Brasil. 45% da população ainda não tem acesso a serviço adequado de esgoto. Aqui no estado, 22% da população não tem acesso à coleta de efluentes, enquanto a taxa de tratamento de esgoto não passa de 19%. A empresa Manaus Ambiental tem a concessão dos serviços de tratamento e distribuição de água e coleta de tratamento de esgoto em Manaus desde 2012. E a Defensoria Pública do Estado, juntamente com outros órgãos, vão realizar uma audiência pública para apurar esse serviço na cidade. Para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no programa o defensor público Carlos Almeida Filho. Seja muito bem-vindo ao programa. Um ótimo dia. Muito bom dia, telespectadores. Se a gente notar na nossa conta de água, a gente consome, por exemplo, R$100, paga mais 100 por conta da taxa de tratamento de esgoto. E se a gente for notar nas ruas da cidade, nos bairros, essa realidade é bem diferente. Na maioria dos lugares, esse tratamento, essa coleta não é realizado, mas ainda assim a gente arca com esse custo. Pois é, é exatamente sobre esse tipo de situação que a Defensoria Pública acabou sendo provocada por outros órgãos de defesa do consumidor. Notadamente, nós recebemos provocação da Câmara Municipal de Manaus, 2 vereadores mandaram inclusive ofícios específicos à Defensoria Pública e chamamos os demais órgãos que integram a chamada Força Tarefa para estar discutindo essa situação já nesta quinta-feira. O problema está no questionamento referente ao percentual. Há uma grande gritaria da população amazonense com relação ao pagamento do percentual de 100%. E a grande pergunta é sobre que parâmetro se embasou esse 100%. Essa não é a realidade para outros estados, muito menos para outros municípios, e isso precisa ser discutido. E a outra situação é se o serviço vem sendo efetivamente pago ou não se observa o devido retorno. Apesar de todas as discussões com relação ao plano de expansão, o fato é que, mesmo em áreas onde haveria a prestação de serviço, você ainda continua vendo os efluentes sendo colocados nos igarapés. Agora, em relação a essa questão do valor da cobrança, a Manaus Ambiental tem autorização legal para fazer essa cobrança, autorizada porque é um serviço concedido, né? E ela pode cobrar, de fato,
esse valor? Existem algumas questões que são importantes serem discutidas. Essa é a razão da audiência pública. É fato que já existem 2 ações judiciais que discutem a necessidade ou não do pagamento desta situação, uma promovida pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, bem antiga, e uma outra da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. Só que o pleito nosso, na nossa audiência, discutiu uma coisa bem diferente com relação ao que já vem sendo tratado nas ações. A questão é bem a seguinte: há uma autorização num termo de concessão que foi realizado em 2012. E a grande pergunta é que o termo de concessão é um ato administrativo como sim, e ele precisa de ter justificativas para tanto. Até onde nos consta, as perguntas que foram feitas inclusive pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal não retornaram com nenhuma informação da Arsan e muito menos da Manaus Ambiental a respeito de quais são os parâmetros que indicaram esse valor. Qual é o estudo que justificou isso? Porque ninguém pode tirar da cartola um valor de 50%, 80%, 100% e dizer que esse é o valor definitivo com relação à cobrança. Quem hoje não tem o tratamento pode, de alguma forma, recorrer à justiça para deixar de pagar essa taxa de tratamento de esgoto, ou a gente acaba sendo refém mesmo não tendo esse serviço? Adriane, falaste a palavra correta e é o nó górdio da questão. Taxa. Não é taxa de esgoto, é tarifa. E isso tem toda a diferença. Porque uma taxa ela é obrigatória a ser paga independentemente da prestação ou não do serviço. Uma tarifa só é paga se utiliza o serviço. Então, a Manaus Ambiental, ela tem uma tarifa de esgoto. E essa tarifa só deveria ser cobrada se você utilizar serviços de esgoto. Conforme está bem estabelecido no termo de concessão, se por um acaso eu não me utilizar da rede de esgoto, tiver fossas, por exemplo, eu não seria obrigado a pagar a tarifa, muito menos 100%. O objetivo nosso, identificado na nossa audiência pública, é discutir essa situação com os órgãos de controle, inclusive com a Arsan, porque nós temos uma grande parte da população, talvez toda a população, pagando uma tarifa como se fosse taxa. A diferença entre elas é absurda, porque eu não sou obrigado a utilizar um serviço tarifado, e sim um serviço taxado. E nós não pagamos taxa de esgoto, e sim tarifa. Agora, a audiência vai ser realizada amanhã. Qual é o local? A audiência vai ser realizada na Defensoria Pública do Estado do Amazonas, no centro, na rua 24 de maio, número 321, em frente ao Banco do Brasil. Quem pode participar? Qualquer pessoa pode participar. Já existem 19 entidades já convidadas, diversas já confirmaram, a Manaus Ambiental estará presente, os órgãos de defesa do consumidor estarão presentes, nós sabemos que outros representantes da indústria e do comércio estarão presentes também, mas representantes de mecanismos de comunicação, de defesa do consumidor e qualquer outra pessoa popular pode estar presente. Agora, a audiência acontecendo amanhã, o que pode sair de materialidade ao término dessa discussão para que isso seja revisto? Bom, algumas questões elas são bem práticas. Uma das coisas que nós queremos esclarecer é, primeiro, esse dilema entre taxa e tarifa. A Defensoria Pública compreende que o serviço não é obrigatório, a despeito disso. E que para que esse serviço deve ser cobrado, eu precisaria de ter um contrato específico. Eu não posso pegar e fazer nenhum serviço se eu não tenho um contrato sobre ele. Nós identificamos notadamente em conjuntos populares, como por exemplo o Viver Melhor e outros, que não existe nenhum contrato estabelecendo uma relação entre o consumidor e a Manaus Ambiental com relação ao pagamento dessa tarifa. Isso é bastante sério, porque se não tem um contrato, eu não sou obrigado a pagar. E isso implicaria, para quando não há tratamento, a devolução em dobro do valor pago. Cobrança indevida. Exato. E a outra situação é porque o próprio percentual ele é desarrazoado. E o próprio percentual desarrazoado faz com que nós possamos caminhar ou com ações judiciais específicas contra a própria municipalidade, até porque o município é o poder concedente, é contra ele que nós devemos demandar, e também nós podemos, inclusive, discutir, essa é uma questão que nós vamos lançar, inclusive, amanhã, um projeto de iniciativa popular para tratar deste encerramento dessa cobrança. Quem está em casa ficou interessado, quer participar da audiência, é preciso levar algum tipo de documento, uma conta de água, alguma coisa para ajudar a embasar essas discussões? Bom, a Defensoria Pública não irá fazer na audiência pública uma identificação de demandas individuais naquele momento. Nós vamos tratar da questão mais central, qual seja a cobrança ou não. As pessoas que levarem informações para a gente, como por exemplo, cobrança da tarifa de esgoto, onde sequer existe rede de esgoto,
é extremamente importante, porque isso seria algo bastante prejudicial. Ou quando não há próprio tratamento. Nós já temos documentado em processo administrativo na Defensoria informação a respeito da cobrança de tarifa quando em conjuntos habitacionais redes de tratamento que deveriam funcionar não funcionam. Muito obrigada por sua visita no Manhã no Ar, por trazer esse esclarecimento. Só para a gente encerrar, reforçando amanhã na Defensoria, no centro da cidade, a partir de que horário? 9 horas da manhã se iniciará a audiência pública. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Recebi hoje o Carlos Almeida Filho, defensor público. Vamos agora falar sobre a chuva que caiu ainda há pouco em Manaus. O principal transtorno que ela tem causado é no trânsito. Olha só essa foto postada pelo Manaus. Na verdade foi o pessoal da rádio, né, que está, um telespectador, um ouvinte, encaminhou essa foto. Isso daí é na Avenida Altais Mirim. E olha a dificuldade ali do pessoal na parada de ônibus, né, esperando pelo veículo, a avenida parcialmente ocupada pela água. Agora, a gente também tem aqui uma outra foto do Manaus Trans, que também está acompanhando essa situação, porque nesse momento, Adriane Diniz, o principal transtorno é no trânsito. E aí a gente já pede para o condutor redobrar a atenção, né, muito cuidado. 7 horas e 3 minutos, trânsito fluindo com lentidão na Avenida André Araújo, no sentido bairro. É aqui próximo da Citroën, a gente já está no local. E geralmente esse semáforo ali apaga, né, por conta da chuva, né? Cai chuva, a energia vai embora. Só que nesse momento está funcionando o semáforo lá. Outra situação na Torquato Tapajós, nas proximidades da Bemol, trânsito bastante concorrido, sem registro de ocorrência, a gente em rota e o Manaus Trans pede atenção. A Torquato já é complicada no dia a dia, imagina só num dia de chuva. Avenida Daci Vargas, nas proximidades da UEA, pista com alagamento. Na verdade, está um rio aí, né? Então, atenção, condutor que está trafegando aí pela Avenida Daci Vargas, nas proximidades da UEA. É ali, a antiga UTAN, né? Quem está passando ali sob aquela passarela, E vale lembrar que ali tem um igarapé, né? Mais embaixo, né? Então, acaba provocando essa situação aí de alagamento. E depois do intervalo tem o quadro Na Ponta do Lápis, nós vamos mostrar casos de sucesso no empreendedorismo em meio à crise econômica do país. E a gente traz as informações sobre o pagamento do PIS-PASEP. O Manhã no Ar volta em instantes, não saia daí.